turma, tudo bem com vocês? Tá? O que é que a gente vai conversar aqui hoje? Tá bom? Nós vamos conversar sobre 8 estratégias que vão melhorar a sua qualidade nos seus estudos. Lembrando a vocês que, para quem está assistindo agora, nós estamos lançando esse vídeo agora em novembro, então já estamos no final, caminhando aí para o final do ano de 2022. E o que eu vejo aí nesse período, devido a hábitos, costumes, né, de toda a população mundial, é que tem muita gente preocupada em organizar festas, organizar viagens, né, tá ali preocupada com que roupa vai comprar, quais são os presentes, e tá tudo bem, eu também tenho essa preocupação, mas são poucas as pessoas que pensam em concurso público. Pensam em que concurso eu vou fazer para o ano que vem, né? E se sair um edital agora, eu já estou preparado, eu estou preparado, tá? O que é que eu devo fazer? E fique sabendo você que são exatamente essas poucas pessoas que são aprovadas. Estatisticamente, são essas pessoas que se mantêm ali, né, preocupadas, com um nível de preocupação, claro, razoável, né, nada patológico. Mas são essas pessoas que são aprovadas, já que são elas que vão reservar um tempo da sua vida para planejar como será a sua jornada rumo a esse mundo dos concursos públicos. E foi exatamente pensando nesse público e talvez em outro público que não esteja preocupado assim, né, mas que possa chamar a sua atenção até como forma de agradecimento pela sua lealdade, já que você faz parte do time de pessoas, de profissionais, de seres humanos obstinados que querem uma vida profissional melhor, que eu resolvi trazer aqui para você 8 estratégias que façam você ter um estudo de qualidade, porque muita gente quer passar num concurso público e acha que é só ler, que é só resolver questões, que é só assistir vídeo-aula, que é só frequentar um cursinho. E como não tem resultado, acredita que é por motivos do destino, né? Bota até culpa em Deus, que não foi a sua hora. Na verdade, é falta de estratégia. Então, por isso que eu estou aqui para você, né? Estou aqui trazendo esse conteúdo para você. 8 estratégias que façam você ter um estudo de qualidade. Todos que fazem uma prova de concurso público querem passar, né? Eu acredito nisso, claro. Mas o que poucos entendem é que nem toda maneira de estudar vai trazer algum resultado. Ao invés de pensar nisso, fica dizendo que é sorte, que foi falta de sorte, eu não passei porque eu sou predestinado ao fracasso. Você precisa entender que existem maneiras eficientes de fazerem as coisas para tudo na vida. Né? Então, também existem maneiras eficientes de estudar que façam você ser aprovado num concurso público, que faça você ter o seu sonho de seguir aí a sua carreira pública, se tornar servidor, ter sua estabilidade profissional, sem se preocupar em ser demitido, sem se preocupar com relação a que dia vai receber o seu pagamento, tá certo? Então isso envolve um conjunto de fatores. Por isso que eu digo, não é só sentar e estudar, isso envolve motivação, isso envolve estratégia da neurociência, estratégias da psicologia, planejamento, técnicas de estudo. Aí sim, você vai ter um aumento de forma significativa do seu desempenho. Então, se você tem interesse em ingressar em uma carreira pública, eu acredito que se você está me assistindo, você tem, pega papel, pega caneta, tá? Organiza o seu ambiente, água, um cafezinho, né? Tô aqui no meu café. Café, água, caneta e papel não pode faltar, né? Independente de você ser estudante, você ser profissional, surgir uma dica, caneta e papel para não perder um insight. Sente em um local confortável, de preferência, tá bom? Sem distrações, para você não perder nenhum detalhe. Então vamos lá, já começar na nossa primeira dica. A primeira dica, pessoal, é tenha organização. Se organizar é fundamental. E dentre os elementos da sua organização, você precisa do cronograma. O cronograma, ele deve ser o start inicial para todo o estudo que você deseja, para qualquer
Tipo, você vai ler um livro normal só porque você gosta, você precisa de um cronograma para estar ali batendo meta, né? Quando é que eu vou ler esse livro? Quando é que eu vou assistir essa videoaula? Qual é o dia da semana? Qual é o turno, manhã, tarde ou noite? Tá bom? Quanto tempo eu vou me dedicar a isso? Então isso tem que estar num cronograma, ou seja, tem que estar no papel, ou então numa tabela feita no computador, no Excel, no PowerPoint, no Word, escrito à mão, tá certo? Agora, eu vou te dar aqui uma dica que ninguém ainda te falou. Antes de, nesse cronograma, você colocar os conteúdos que você vai estudar, você olhar ali o edital de um concurso anterior, ver ali, né, Rafael, quais são as matérias que caem? Pessoal, as matérias que caem geralmente são as matérias relacionadas com o conteúdo que você estudou, por exemplo, na sua faculdade, na sua formação do ensino médio, no seu curso profissionalizante, tá? Baseados ali na área que você quer seguir. Mas a primeira coisa que você vai colocar nesse cronograma não são essas matérias. Ai não, Rafael, o que é que eu vou colocar? É a sua rotina. Depois é que você coloca as matérias. Tá? E não são todas as matérias. Por isso que o interessante é iniciar o estudo sem ter edital na praça. Vou já explicar isso melhor. Mas primeiro, coloque a sua rotina de domingo a domingo, tá? Você faça aí uma tabela de domingo a domingo, divida cada dia em 3 turnos, manhã, tarde ou noite, e coloque lá o que é que você faz na segunda-feira, no período da manhã, tá certo? Depois o que é que você faz no período da tarde, depois o que é que você faz no período da noite, ou seja, da hora que você acorda, da hora que você dorme, deslocamento que você faz, horário de lanche, horário que você usa, por exemplo, o seu celular, tá certo? Coloque toda a sua rotina nessa tabela. Qual é a finalidade disso? Isso vai lhe ajudar a ter uma clareza de como é que você usa o seu tempo durante a semana. É óbvio que algumas coisas vão mudar, mas geralmente você tem um horário de acordar, você tem um horário de almoçar, você tem um horário que você vai trabalhar, você tem um tempo que você passa no seu celular, nas redes sociais, se comunicando com alguém, né? Enfim, você precisa ter lá essa tabela com a sua rotina, de domingo a domingo. Depois disso é que você vai ter uma clareza, olhando para essa tabela, de quais são o que eu chamo de brechas de tempo, ou seja, quais são os momentos que você está livre, ou então quais são os momentos que você está usando, quais são os dias da semana e os horários que você está usando com tarefas fúteis, que você pode parar um pouco de fazê-las, que você pode deixar para fazer disso daqui a 2, 3 meses, 6 meses ou nunca mais fazer. Quais são as atividades que você pode delegar? Quais são as atividades que são prioridades, que você não pode deixar de fazer? Trabalhar é uma delas. Né? Ir para uma consulta é uma delas, ir para uma fila de banco fazer um pagamento, né? Por exemplo, ir para uma fila de banco fazer um pagamento consome aí umas 2 a 3 horas, geralmente, porque tem um período de deslocamento. Será que isso não pode ser feito por aplicativo? Olha só que bacana o tempo que você ganhou. Tá bom? Reuniões, será se reuniões ali que você está tendo semanal de forma presencial não podem ser feitas por plataformas de vídeo? Olha o tempo que você ganhou. Né? Então é isso que você vai ter uma clareza. Quando você tiver essa tabela, você vai ter uma clareza. Onde foi que sobrou tempo? Quais são as tarefas que você pode eliminar? Aí você encaixa as matérias. Aí é que você encaixa as matérias, deu para entender? Só que as matérias que você pretende se dedicar, se você está começando a estudar, você não pode preencher com todas as matérias do edital, porque é muita coisa. Imagina que você vai para uma academia e chega lá, já nunca pegou peso e já quer pegar 500 quilos nas 2 pernas, fazer um exercício de perna que você consegue não, porque você não tem fibras musculares desenvolvidas. Então, do mesmo jeito, é a sua mente. Ela não tem sinapses, não tem conexões neurológicas suficientes para tolerar tanta atividade. Então você encaixa uma matéria por semana. Ah, Rafael, mas não dá tempo. Dá, se o edital não estiver na praça, dá. A finalidade aqui não é fazer você passar num concurso público numa matéria por dia, numa matéria por semana, um dia na semana. A finalidade é fazer você desenvolver o hábito. Tá? Então comece pequeno, 2, 3 matérias, uma matéria, e vá aumentando a quantidade de matérias, por exemplo, a cada 2 semanas. Você vai parar daqui a você começa hoje, colocou 2 matérias por semana, uma terça e uma quinta, por exemplo. A terça, 2 horas de manhã, a quinta, 30 minutos à tarde. Pronto, tá jóia, é o tempo que você tem, tá? Então daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, você para analisar se surgiu tempo,
na sua rotina, se você eliminou alguma tarefa lá que você já fazia, e naquela brecha de tempo você encaixa mais uma matéria. Se não surgiu tempo, não encaixe nenhuma matéria. Continue estudando apenas uma matéria ou duas, até surgir alguma brecha de tempo. A finalidade é fazer de você desenvolver hábito. Então, isso ninguém te ensina. Outra coisa, coloque data de início e data de fim. Qual é o horário de início, qual é o horário de fim, tá? Então isso vai funcionar como um mapa que vai te ajudar a visualizar quais são as atividades que você se propõe a fazer, poucas no começo, qual é o tempo que você dispõe para realizar essas atividades e qual é o momento que você vai parar para analisar quando é que você vai reajustar essa sua tabela, tá certo? Então essa é a nossa primeira dica, organização. Segunda dica, tem um local próprio para eu estudar. Eu sei que apesar da gente precisar aproveitar diversos lugares para estudar, né, como o seu local de trabalho, tá certo? Por exemplo, parar aqui para beber um cafezinho e respirar, né? Para estudar ali no seu local de trabalho, dentro de um transporte público, durante um deslocamento que você vai de casa para o trabalho ou para outro lugar, por exemplo, tá bom? Mais importante é você ter um local, né? Seu cérebro ele consegue ter um aumento do nível de concentração quando ele tem um local próprio para estudar. Então você usa outros lugares, leve sempre consigo um materialzinho pequeno, um livro pequeno, resumos, feito por você, para esses lugares que caibam ali no seu bolso. Se você estiver numa fila, beleza, estudo. Pessoal, mas é importante para o seu cérebro ter um local próprio para estudar, porque neurologicamente isso aumenta o nível de concentração dele. É como a gente ir para uma sala de cinema. Você fica ali, existe todo um ritual, você senta, seu nível de concentração e de foco e de atenção aumenta para assistir aquele filme. Uma sala de jantar, todo mundo sabe que ali é só para jantar, por exemplo, embora às vezes a gente termine fazendo outras coisas, mas o ideal é seu cérebro sabe que ali é só para aquilo, então você tem um aumento da concentração naquele lugar, cozinha, banheiro, enfim, para estudar é do mesmo jeito, tá? Então, que tipo de lugares? Bom, você tem que evitar lugares com muito ruído, com baixa luminosidade, cheio de estímulos que vão atrapalhar o seu estudo. Então procure um local que tenha um máximo de tranquilidade possível, conforto, inclusive em termos de temperatura, né, em termos de posicionamento, que você tem que estudar sentado, não, quem estuda deitado não quer estudar. Tá? A gente estuda sentado, já tem ali um cansaço, porque é chato estudar para algumas pessoas, que dirá deitado. Então tenha conforto, tenha uma boa iluminação, tá bom? Então, nossa segunda dica é que você tenha um local próprio para estudar. Terceira dica, fazer resumos. Pessoal, a grande maioria dos alunos que eu mentoro já vem com essa falha, não faz resumo daquilo que estuda. E quando faz mal feito. Raramente. São pouquíssimos. Né? Eu tenho contado nos dedos dos alunos que eu já fiz mentoria que fazem resumo, tá certo? Ou então que fazem resumo da forma correta. Não precisa ser de tudo que você estuda. Faça um resumo dos principais pontos do tema, né? Não pode ser resumo muito extenso. Rafael, mas eu só sei fazer resumo muito extenso. Force o seu cérebro a ir diminuindo. Por isso que o ideal é você começar com pequenos trechos. Por exemplo, você lê um parágrafo e tenta resumir aquilo ali. Porque se você for ler um capítulo todo para resumir aquilo, você esqueceu de tudo, né? Quando você terminou de ler ou assistir uma aula, né? Eu assisti uma aula de 1 hora, faço um resumo, é complicado. O ideal é assistir ali 5, 10 minutos, pausar ou até menos do que isso e fazer um resumo rapidinho daquilo que você entendeu, palavras-chave, tá certo? Então, resumos muito extensos acabam não sendo funcionais. E o objetivo é você ganhar tempo, né? Então faça resumos de assuntos que você tem dificuldade de memorizar, de questões que você resolveu, mas que ali tem a casca de banana, você teve muita dúvida, você errou, é uma questão cheia de pegadinha, tá bom? Faça resumo daquele assunto que você identificou que mais cai nas provas. E outro detalhe muito importante, faça à mão, escreva, não digite. Se você tirar print para salvar aquele assunto ali rápido no celular, tirar uma foto,
de um arquivo, de uma aula, mas assim que possível escreva, tá? A neurociência já mostra o quanto é mais eficiente para amplificar a sua linha de memorização. O que é que você vai fazer com esse resumo? Aí vem a quarta dica, revisar. Então a nossa terceira dica é fazer resumos, tá bom? Para quê? Para a gente ir para a quarta dica, revise, revise. Por que eu preciso revisar? Porque sem revisão você não consegue fixar o conteúdo pelo máximo de tempo possível para que no dia da prova você lembre dele. Tá? Eu bato muito nessa tecla. Aquele professor que você acha que é um Einstein, né? Que não esquece, que sabe de tudo. Pessoal, aquele professor ele tem contato direto, diário, semanal, mensal, há anos com aquele assunto. Ele memorizou, ele não é um gênio. É porque você não usa a mesma estratégia que ele. Qual é a estratégia? Repetição, repetição, revise, revise. Então não tem sentido eu revisar o livro. É muita informação. Tem sentido eu revisar o resumo do livro. Resumo feito por mim. Então, por isso você precisa ter um bom material de resumo. Existem diversas formas de revisar, tá? Eu ensino isso nas minhas mentorias. Então, antes lá na mentoria, a gente precisa fazer um diagnóstico da situacional do aluno para depois traçar estratégias, fazer planejamento. Porque revisão, por exemplo, vai depender de como você estuda, da sua dificuldade diante de alguns assuntos, do seu tempo. Mas aqui eu vou dar algumas dicas, né? Por exemplo, o ideal é que você sempre revise no mínimo todo o conteúdo que você estudou 24 horas depois, tá? Então, no mínimo 24 horas você deve revisar todo o resumo da matéria que você estudou, tá? Então, hoje, terça-feira, você estudou segunda, né? Antes de começar a nova matéria hoje, você revise o conteúdo 24 horas depois, tá? Então, antes de iniciar, revise o seu resumo. Tem muita gente que reclama desse método, dizendo que não tem tempo, que não vai dar tempo, né? Que não vai dar tempo estudar, revisar, mas aí tá o X da questão, né? Dois problemas. Se você deixar para eu estudar quando o edital da sua prova sair, realmente vai ficar muito difícil de revisar, né? Não dá para fazer milagre. Por isso que você precisa estar estudando constantemente, né? Por exemplo, aqui, um exemplo, tem muita gente esse último ano agora, 2021, 2022, que ficou, Rafael, o edital do Sara. Há 2 ou 3 anos que existe promessa de sair, do Sara Kubitschek, né? Existe promessa de sair. Até agora nada. Mas se sair, a quantidade de matérias é tão grande que da data do edital para o dia da aprovação, entre 2 a 3 meses, não dá tempo. Não dá tempo, é muita matéria, é muito conteúdo. E ainda tem uma parte lá de inglês, então não dá tempo. Tá? Ou seja, você pode até fazer contando com a sorte. Aí você acha que é porque não tem sorte, que é porque é para quem nasceu assim. Não, porque você não estudou, como eu estou dizendo. Né? Não tem um hábito da leitura, não tem um hábito de estudar. Tá? O segundo problema, se você não revisar, você não vai memorizar o conteúdo. Tem gente que estuda agora uma matéria, aprendeu, resolveu algumas questões hoje, e passa 2, 3 meses sem nunca mais rever esse conteúdo. No dia da prova você vai ter aquela lembrança, poxa, eu passei, eu vi, eu estudei, eu lembro, aí fica querendo que o assunto caia do céu, não vai cair. Você tem uma vaga lembrança. Por que uma vaga lembrança? Porque você não revisou, você não fixou, não usou a estratégia da revisão para fixar o conteúdo, não ficou ali martelando, tá? Então, você vai ter mais dificuldade naquele assunto, né? Por quê? Porque você teve pouco contato com ele, você tem que ter muito contato com as matérias, tá? Então, por isso que as pessoas que trabalham em determinadas áreas, quando vão fazer ali a prova, têm mais facilidade de resolver uma questão de forma assertiva sobre o assunto. Por quê? Porque lida com ele todo dia. Por exemplo, quem trabalha em sala de vacina, é óbvio que vai ter mais facilidade, porque lida com aquilo diariamente, né? Professor, mais uma vez, não esquece o conteúdo. Por quê? Porque está falando aquilo quase que diariamente. E você achando que a pessoa nasceu um gênio. Não.
não é repetição. Bota isso na sua cabeça, tá? Porque sem repetição não tem fixação do conteúdo. Se não tem fixação, você não consegue ter uma resolução da questão da maneira que você precisa ter para ser aprovado. Tá bom? Então, quarta dica, revise. Quinta dica, né? Quinta dica, descubra o seu melhor jeito de aprender. Pessoal, existem diversas técnicas bastante eficientes. Por exemplo, mapa mental. O seu cérebro ele tem um aumento da fixação do conteúdo quando você estuda por imagem. Imagem é muito melhor do que texto, tá? Então, um mapa mental, você, por exemplo, basicamente monta ali um sistema de diagrama onde você consegue visualizar todo o conteúdo ali numa imagem, né? Outras pessoas gostam de estudar mais por áudio, seja de outra pessoa, seja você. Eu, por exemplo, recomendo sempre, olha, para revisar aquele momentozinho que você está ali ouvindo uma música no seu celular com um fone, grava a tua própria aula ali naquele mesmo assunto, né? Pega ali um assunto de português e fica ali falando, grava tu ali lendo e depois no transporte de um ônibus de um coletivo, né? Num deslocamento na fila de algum local, esperando ali o almoço, no ambiente de trabalho, quando você tiver ali 5 minutinhos de repouso no seu trabalho, escuta você mesmo ali falando. Né? Resolver questões é fundamental, resolver questões da aula para si mesmo, sozinho, né? Dentro de casa, na frente do espelho, da aula, por exemplo, ali para outras pessoas, tá certo? Mas o correto é, além de encontrar o melhor meio para você aprender, diversificar, não estudar só de um jeito. Não estude apenas de um jeito, diversifique. Diversifique, tá certo? Sexta dica, crie estímulos positivos. O que é que isso significa? Bom, estudar para a maioria das pessoas é algo cansativo e enfadonho, né? É óbvio que não são para todas as pessoas, mas para a grande maioria a gente sabe que é. Sendo assim, você precisa tornar essa atividade mais prazerosa. Quando você tem satisfação de fazer algo, você faz aquilo bem feito, é ou não é? Você faz aquilo melhor. Agora, quando você não gosta, você não se dedica. E para passar em concurso público, você precisa ter dedicação. E para ter dedicação, você precisa ter motivação, prazer, satisfação. Né? Ninguém gosta de se envolver em atividades que são chatas, com pessoas que são chatas. Então, estipule, por exemplo, uma meta para você bater aquela meta e ter felicidade no final do dia. À luz da neurociência, eu vou já explicar o que é que acontece, tá? Neurologicamente, em termos de substâncias neurotransmissoras, quando você bate uma meta. Mas crie metas diárias, crie metas semanais, por exemplo, mensais. E ao final, quando você bater aquela meta, você vai ter uma sensação de otimismo, uma sensação de que é capaz, uma autoestima elevada, mais satisfação. Quando você se envolve com tarefas que você não gosta, o que acontece? Seu corpo libera substâncias responsáveis por aumentar o seu nível de estresse, de tristeza, de desmotivação. Uma delas é o cortisol, que lhe deixa altamente estressado. E só basta você lembrar daquela tarefa que você precisa fazer, né? Só basta você lembrar da matéria, o que é que você precisa fazer, que você já vai ficar com um aumento de cortisol, porque é chato. E aí você vai se afastar cada vez mais daquela tarefa, daquela atividade. Já quando você lida com algo que você, com seus pensamentos, você gosta, você libera outra substância, vários neurotransmissores, dentre eles serotonina, dopamina. Essas substâncias vão aumentar a tua vontade de querer cada vez mais realizar aquela atividade. Por isso, diante de uma atividade que você não gosta, mas que você precisa fazer, como estudar, como fazer dieta, né? O ideal é que você crie, através de estratégias, meios para deixar aquela tarefa mais prazerosa. E assim você vai se engajar mais, você vai persistir, você não vai desistir de forma alguma, ao invés de querer ali parar, você vai querer continuar. E aqui, quando você for criar suas metas,
né? Elas não podem ser fantasiosas, né? Elas precisam ser realistas. Não diga que você vai estudar 3 horas. Ora, se você nem tem tempo para estudar 3 horas, pelo menos não 3 horas seguidas, e se você não consegue nem se manter concentrado 10 minutos, você vai dizer que vai estudar 3 horas? Então você precisa ser realista. Rafael, eu consigo me concentrar por 10 minutos. Ok, começa com esses 10 minutos. Bateu a meta, show de bola. Daqui a 1 hora estuda mais 10 minutos. Daqui a 15 dias esses 10 minutos vão se transformar em 20 minutos, porque tua atividade neurológica de atenção, de concentração, de foco vai aumentando gradativamente. Mas você precisa começar pequeno. Você disser que vai estudar 3 horas. Quando você sentar, você vai perceber, seu cérebro vai notar que você não consegue estudar nem 15 minutos, o que é que você vai achar? Eu não nasci para isso. E aí vem muito cortisol, e isso vai fazer você procrastinar aquela atividade. É estratégia, é neurociência, tá? Então, ser realista é saber quanto tempo você dispõe naquele dia, tá? Quanto tempo daquele... Ah, Rafael, hoje eu estou livre 8 horas, ok, mas dessas 8 horas, quanto tempo você consegue se manter focado, estudando? Isso vai variar, inclusive, de acordo com o dia. Tem dia que a gente está estressado, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente teve um problema pessoal. Isso pode variar, por exemplo, também de acordo com a matéria. Tem matéria que você é apaixonada pela matéria, e aí você vai se dedicar muito mais. Já tem matéria que você não gosta, então você vai se dedicar um pouquinho menos de tempo. A forma como você estuda, tem gente que não gosta de ler, aí quer passar 5 horas estudando, você não aguenta. Mas se você for estudar por mapa mental, por um livro bacana que você ali gosta, cheio de imagens, questões, se você for estudar sozinho é de um jeito, se você for estudar em grupo, talvez seja outro de outro jeito. Então você tem que analisar esses fatores, né? Então, na minha mentoria, inclusive, eu ensino tudo isso de forma detalhada, tá? Faço todo esse acompanhamento, pego na sua mão, é como um personal trainer no mundo dos concursos públicos, tá bom? Então, vamos para a 7ª dica de intervalos. Pessoal, não dá para eu estudar várias horas de forma ininterrupta. Dica anterior foi o que eu disse, inclusive, você tem que saber quanto tempo você consegue se manter focado, concentrado, né, de forma ininterrupta. 20 minutos, intervalo. Intervalo de quanto tempo? 20, 10, 20 minutos no máximo. E depois volta novamente para aquela tarefa, para aquela atividade. Então estabeleça intervalos, seja entre assuntos, entre matérias diferentes, ou dentro do mesmo assunto. Não dá para estudar de forma ininterrupta. Por quê? Porque o seu cérebro cansa. E isso faz ele deixar de memorizar o conteúdo que você está estudando. Você já deve ter percebido, por exemplo, que você fica lendo ali a matéria ou assistindo a aula do professor, seja presencial ali na sala de aula ou online, e você tem aquela sensação de que, poxa, me perdi, o professor aqui falando na sua frente e sua mente estava ali divagando em outro lugar, no passado, no futuro, menos ali. Menos ali. Inclusive eu já fiz vídeo no meu Instagram ensinando sobre técnicas de atenção plena. Depois eu vou falar aqui no YouTube também sobre isso, né? Que fazem você trazer a sua mente para o momento presente. Mas nem sempre essas técnicas funcionam. A principal técnica é dar intervalo. Dar intervalo ajuda você a não perder sua capacidade de concentração. Então, quando você perceber que está saindo o foco demais, pare. Quando você der esse intervalo, isso vai impactar positivamente no seu rendimento. Então, você precisa criar um cenário que favoreça a sua concentração, né? Bem como usar metodologias para otimizar o seu tempo e a qualidade dos seus estudos. Isso são, pessoal, etapas fundamentais se você quer se tornar um concurseiro de alta performance. Se você quer aprender a estudar com quem já vivenciou a rotina de estudos de um concurseiro e sabe o que precisa ser feito para obter bons resultados na sua preparação, né? Se você me acompanha aqui, não sei se você já ouviu aqui a minha história, mas eu, por exemplo, passei 10 anos estudando para concurso público sem ser aprovado. Por quê? Porque era de maneira errada. E aí por isso eu passei todos esses anos vivendo de reprovação. Foi só quando eu aprendi a estudar da maneira correta que eu comecei a colher os melhores resultados. E aí começou a
culminar, claro, com minha aprovação, né? Assim como você, eu tive diversos problemas relacionados à desorganização, à ansiedade. Eu não estudava por método, ou seja, não tinha resultado. Estudava sim, né? O que vinha na telha eu estudava. Eu achava que não passava porque era coisa do destino, porque não era o meu tempo, e na verdade não tinha nada a ver, é porque eu não sabia estudar de maneira estratégica. Hoje, graças a Deus, eu sou servidor público e também dedico parte do meu tempo a ensinar você, concurseiro, a ajudar da maneira correta, tá? Então, essas foram as nossas dicas para você aprender a estudar com qualidade. Se você quiser transformar a sua forma de estudar, fale comigo. Inclusive, eu vou deixar o meu contato de e-mail no texto aqui abaixo desse vídeo para você mandar alguma mensagem, a gente iniciar aí a sua preparação correta para as provas que você precisa enfrentar na sua jornada, né? Se você quiser ter um aumento do seu desempenho, você precisa estudar da maneira correta. Eu sei que a carreira pública é um sonho profissional de um número cada vez maior de brasileiros, a quantidade crescente de candidatos e o tamanho do setor de preparação para concurso é uma realidade incontestável, né? Atualmente, quase todo mundo conhece alguém que foi aprovado ou que está se preparando para algum concurso público. Por muitos anos, inclusive, o concurso público era apenas o plano B. As pessoas se capacitavam para construir suas carreiras, geralmente na iniciativa privada, emprego por indicação, somente quando não encontravam uma oportunidade, então perdiam o emprego, como foi o meu caso, é que elas procuravam o concurso público como uma alternativa, só que isso vem mudando drasticamente, inclusive. Tá? Eu acredito que são diversos os fatores, mas os dois principais fatores que explicam essa valorização hoje do serviço público como plano A, né, na vida do brasileiro é o aumento da remuneração, as perspectivas, né, benéficas para o trabalhador, para o servidor, também a estabilidade, por exemplo. Tá? Então, essa valorização dos cargos públicos vem acirrando cada vez mais a disputa pelas vagas nesse mundo. Existe um aumento gradativo da competição de qualidade, existe uma demanda de candidatos cada vez mais preparados, tá? Então, foi-se o tempo em que as pessoas conseguiam ser aprovadas em algum concurso público estudando ali na véspera, contando com a sorte, tá certo? Então, existe aí diversos fatores que são atrativos e isso realmente aumenta o acirramento do tão sonhado concurso público. Né? Ninguém mais passa em concurso público por pura sorte. Não há espaço para quem quer passar e estudando ali nas últimas semanas. Aquelas transformações profissionalizaram o processo de seleção do serviço público e, consequentemente, aliás, isso se deu através de uma melhor preparação dos candidatos. Tá? Você precisa aprender a criar o hábito de estudar. E esse é um dos maiores problemas dos concurseiros. Então, essas dicas que eu dei aqui hoje a vocês, essas estratégias, vão permitir sim que você consiga instalar o hábito de estudar até ter uma preparação mais eficaz. Né? Se você quer se destacar nesse ambiente complexo, se você quer alcançar um bom nível de preparação, o grande diferencial de um aluno bem-sucedido, de um concurseiro bem-sucedido, é um planejamento sólido. Isso vai fazer você atravessar essa jornada até a sua aprovação. Você precisa adotar técnicas de estudo eficientes, com organização, que seja capaz de transformar as suas poucas horas em um aprendizado permanente de estudo. Então, minha mentoria, ela oferece um preparo, orientação, acompanhamento, vai fazer você ter foco, né, vai fazer você ter concentração, certo? Se é que você tem interesse de ingressar na carreira pública, tá bom? Então, muito sucesso, lembre, vou deixar meu e-mail aqui abaixo. Um abraço.